Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui em mais um Culto Kids. Meu nome é Tio Dedé e hoje falaremos sobre Samuel. Bebê? Quem tá aí? Oi, Deunilson, tudo bem com você? Tudo bem, tio André? O que você está fazendo aqui hoje? Eu estou procurando a minha ovelha. Você viu ela por aí? Ovelha, Deunilson, que história é essa? Isso, ovelha. A bebê. Ovelha, bebê? É a minha ovelha de estimação. Como que começou essa história? Ela tá perdida. Você viu ela por aí? Eu tô preocupado. Eu não a vi por aqui, mas eu posso te ajudar a procurar. Sério? Obrigada. Sério, mas antes nós vamos contar uma história para aqueles que estão lá em casa. Tem gente ali? Tem gente lá, ó. Tá vendo a gente? Sim, dá um oi para eles. Oi. Criançada, dá um oi pro Deunilson para ele ver vocês aqui. Olha lá, você tá vendo? Tô vendo. Olha eles lá. Olha lá quanta criança. Muito bem. E hoje nós vamos contar uma história para eles. Você me ajuda? Legal. Claro que eu ajudo. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre Samuel. Samuel. Isso, Samuel. E depois eu te ajudo a procurar bebê, ok? Combinado. Maravilha. Então, crianças, nós vamos falar sobre Samuel. A história de Samuel começa lá com Eucana e Ana. Exatamente, Eucana era o pai de Samuel e Ana a mãe de Samuel. O que acontece é que Ana tinha um desejo muito grande de ser mãe, mas ela não conseguia. Que E aí, dó. exatamente, e ela chorava muito, ela ficava com muita vontade de ter um filho. E aí o que aconteceu? Um dia, eles iam sempre a uma cidade adorar a Deus. Eucana sempre levava a família dele para adorar a Deus em uma certa cidade. A gente adora a Deus, não adora? Sim, quando a gente vai na igreja, né? Exatamente, e isso que ele fez. Ele foi com a família dele até uma certa cidade, até um lugar que era como nós fazemos hoje na igreja, e foi adorar a Deus. Aí o que aconteceu? O quê? Ana, a mãe de Samuel, que ainda não era mãe de Samuel, ela se isolou, ela foi até um lugar distante e começou a chorar a Deus. Por quê? Por quê? Porque ela não aguentava mais aquela situação. Ela queria ser mãe, ela queria ser mãe de um filho. E o que aconteceu? Um certo homem chamado Eli, você já ouviu falar de Eli? Não. Eli era um sacerdote, e Eli estava ali passando por aquele lugar onde Ana estava clamando a Deus, chorando ao Senhor, pedindo um filho. E ele... Certo. Ela já não estava ela já não tinha tanta força mais para poder adorar, que ela só mexia a boca. E aí Eli, olhando aquilo, ele perguntou para a mulher o que ela estava fazendo ali. Orando, né? Orando. E aí ela disse que estava orando. E o que ele fez? O quê? Eu vou contar para vocês. Me conta. E vou Vai. contar para o Denilson também. Vai. O que ele fez? Eli falou assim para Ana: seja feita conforme você está pedindo. E você sabe o que aconteceu, Denilson? Não. E não é que Ana engravidou mesmo? Ela ficou grávida naquele momento. Ela começou a ter ali a barriga crescendo. Ela começou a ver o fruto da oração dela desenvolvendo ali na barriga dela, e nasceu uma criança. Sabia que ela pediu a Deus? Que ela aconteceu. Pediu a Deus. Exatamente. Ela pediu a Deus, ele confirmou, o sacerdote daquela época confirmou, e ela acabou ficando grávida e tendo o filho que ela tanto queria. Samuel. Ela deu o nome de Samuel. Mas o que ela fez antes? Quando Eli disse para ela que ela ia ser mãe, ela já tinha prometido o filho. Se ela tivesse um filho, ela tinha falado com Deus, se ela tivesse um filho, ela o entregaria a Deus. Então, o Samuel, ele foi prometido a Deus mesmo antes de estar na barriga da mãe dele. Olha que interessante. Uau! Exatamente. Então Deus já tinha planos para ele mesmo antes dele nascer. Mesmo antes dele ser um bebê pequenininho, Deus já tinha grandes planos para ele. Será que Deus tem um plano para cada criança que está assistindo aqui com a gente?
Com certeza, Deunilson, Deus tem um plano para você, tem um plano para mim e tem um plano para você que está em casa. Para todos nós. Para todos nós, com certeza. Quando você nasceu, ou antes de você nascer, Deus já tinha um plano para você vir a esse mundo. E você já sabe o seu plano? Procurar a bebê? Nesse momento pode ser, mas você ainda vai descobrir um plano para com o que você vai fazer quando você crescer. Sabia? Não quero esperar, não. Quero saber agora. E tem uma forma de você conhecer. Como? Como? O Espírito Santo de Deus pode te revelar. Orando a Deus, conversando com o Espírito Santo de Deus, você pode conhecer o plano que Deus tem só para você, Deunilson. Sério? É muito bom. É só isso? É só isso. É só falar com o Espírito Santo? É só falar com o Espírito Santo. E você sabia que Deus, o próprio Deus, ele falou também com Samuel? Não. Então vamos ver como que foi o continuar dessa história, ok? Foi assim, Samuel, como ele tinha sido prometido a Deus, a mãe dele, Ana, entregou ele ao profeta Eli, quando ele ainda era um bebê, porque ela tinha prometido ele a Deus. Certo. Então Eli pegou esse bebê, que era Samuel, e levou para a casa dele e começou a criar o bebê Samuel. Chegou uma certa idade, ele estava dormindo, e aí ele ouviu uma voz que dizia: Samuel, Samuel. O que ele fez? Eu ia ficar com medo. Mas ele, nesse momento, ele imaginou que fosse o pai dele, o pai adotivo dele, Eli. Eli. Exato. E o que ele fez? Ele correu até o quarto de Eli e falou: diga-me, Eli, diga-me, Senhor, o que quer? Aí Eli acordou ali sem saber o que estava acontecendo e falou assim: como assim, Samuel? Eu não te chamei? Eu não falei nada? Aí Samuel ficou sem entender. Quem que era então? Nós vamos descobrir. Me conta. Vamos descobrir daqui um pouquinho, porque na segunda vez aconteceu a mesma coisa. Ele escutou de novo a voz? Escutou de novo a voz. Samuel, Samuel. Exatamente assim. Assim? Exatamente assim, Deunilson. E aí, o que ele fez? Ele levantou de novo, correu para o quarto de Eli e falou: diga-me, Senhor, o que queres? Está me chamando? Aí Eli acordou de novo, já assim com todo o sono do mundo, e falou: eu não te chamei, volta a dormir, Samuel. Aí Samuel, intrigado, voltou para o quarto dele e dormiu. Mas aconteceu uma terceira vez. Não. De novo? De novo. E o que ele ouviu? Samuel, Samuel. Exatamente isso. Ele ouviu de novo. Tô sabendo, hein? Já conhece a história, hein, Deunilson? Muito bem, tá craque. E aí o que aconteceu? Ele correu para o quarto de Eli de novo e falou: olha, Eli, você está me chamando, eu estou ouvindo a sua voz. Aí Eli percebeu que não era um sonho apenas que Samuel estava tendo. Ele identificou que era o próprio Deus querendo falar com ele. Deus! Exatamente. Falando com Samuel? Falando com Samuel, ainda quando ele era menino. Sabia? Deus fala com as crianças também? Fala com as crianças, ele pode falar com cada um de nós, inclusive com a gente que está aqui, ó. Você que está aí em casa, você, Deunilson, eu, todo mundo. Deus está pronto e querendo falar com cada um de nós. Eu quero falar com ele. Então, é só você se colocar à disposição, porque ele quer falar com você. E aí, o que aconteceu? Quando ele voltou para o quarto, com a instrução de que Eli tinha dado, Eli falou assim: olha, então responda assim. Quando você ouvir essa voz, diga: estou aqui, Senhor, pode falar. E aí, exatamente na quarta vez, quando isso aconteceu, ele ouviu, como que ele ouviu? Samuel, Samuel. Exatamente. E aí, como Samuel estava pronto e preparado já com as orientações que o próprio Eli tinha dado para ele, ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, fala com o teu servo. E Deus falou com Eli. Deus falou com Samuel, desculpa. E sabe o que
Deus falou com Samuel? O quê? O quê? Olha só, os filhos de Eli, os 2 filhos mais velhos de Eli, eles estavam aprontando muito, estavam muito bagunceiros ali no reino, estavam muito bagunceiros ali na cidade. E Deus trouxe uma mensagem para Samuel levar para Eli. Olha que interessante, uma criança recebendo a mensagem de Deus para falar com Eli e falar: olha, os teus filhos estão fazendo isso e você não fez nada. Pois é, o próprio Deus deu uma instrução a Samuel e Samuel teve que ir falar com Eli sobre os filhos dele. Imagina que cena, fala: olha, Eli, os teus filhos estão aprontando muito, estão muito bagunceiros nessa cidade. E aí Samuel foi levar essa palavra para Eli. Você vê que até mesmo as crianças podem ouvir a Deus, que Deus pode falar também com as crianças? Isso é muito legal, tio André. Pois é, e para a gente entender, a gente vai falar também sobre um versículo para ficar gravado na memória. Ah, um versículo de memorização. Exatamente, vamos ler juntos? Peraí. Ó, eu vou colocar a Bíblia aqui para você poder ler comigo, ok? Então, nós vamos ler uma palavra que está em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, capítulo 3, versículo 9. versículo 9. Ok, você já achou aqui? Ó, tá aqui, ia te chamar de Samuel. É Deunilson. Tá aqui, Deunilson, você tá vendo? Acho que sim. Então eu vou ler, ok? Ok. Está escrito assim, ó: por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Versículo de memorização. Vamos ler de novo? Eu não decorei, não. Então vamos ler de novo. A Bíblia está disponível para a gente ler e reler. Amém? Amém. Então está escrito assim: por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Sabe o que a gente pode aprender com essa passagem, Deunilson? O quê? Que se a gente estiver pronto e disposto e se entregar para ouvir a Deus, Ele fala com a gente? E como que eu fico pronto? Olha, se você quiser, é só você pedir para Deus. Fala: Deus, fala comigo porque estou aqui, eu, o seu servo. Vamos falar juntos, e crianças? Fala assim: Deus, eu estou aqui para te ouvir. Fala comigo, o teu servo. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eba! Muito bom, né? Muito bom. Quando a gente ouve a Deus, a gente está ouvindo um grande amigo. É verdade. E é muito bom quando a gente ouve um amigo, não é? É. Agora, quando a gente ouve o nosso grande e maior amigo falando, é melhor ainda, não é? Com certeza. Então vamos estar prontos, com o coração aberto e prontos para ouvir ao Senhor. Agora eu posso te ajudar a procurar a sua ovelhinha. Bora lá, tio André. Onde foi a última vez que você a viu? Ô, tio André, Oi. esqueceu de se despedir das crianças. É verdade. Crianças, nós vamos ficando por aqui. Tchau. Eu vou ajudar o Deunilson a procurar a Bebé e a gente volta em outro dia aqui para falar um pouco mais das histórias bíblicas e viver essa grande aventura que é a nossa Bíblia, ok? Se você quiser também ajudar a procurar o Deunilson, Bebé, se você eu tô também... aqui. eu já achei você. Se você também quiser procurar a Bebé, fica aqui mais um pouquinho, mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também compartilhar essa historinha bíblica para que todas as outras crianças tenham também o conhecimento de que elas podem ouvir e falar com Deus. Também clique aqui no sininho para você ser notificado, para você receber as notificações de todas as vezes que a gente atualizar aqui o nosso canal, ok? E não esquece o Instagram. Ah, verdade. Também tem o nosso Instagram. @criançasverbo São Paulo. Boa. Como que é, Deunilson? @criançasverbo
Verbo São Paulo. Então vai lá, se inscreva, pede para o papai também se inscrever no nosso Instagram e você vai ficar atualizado com várias informações e notícias sobre o nosso canal, certo? Isso. Maravilha! Então vamos procurar bebê? Bebê! Bebê! Onde Bebê! você está, bebê? Tchau, crianças! Tchau, crianças! Bebê, cadê você? Bebê, minha filha, cadê você? Bebê!